episódio de hoje é bem rápido. Quando o elenco da adaptação da live action de One Piece que a Netflix está fazendo saiu, tanto na internet quanto aqui mesmo no canal, algumas questões surgiram. Mas o Luffy não seria brasileiro? O Sop não era da África? Acertaram só no Zoro que é japonês e blá blá blá. Nesse vídeo eu não quero cravar nada, e sim levantar uma discussão do quão literal o Oda estava tentando ser ao responder à dúvida de um fã no SBS. SBS, para quem não conhece, é uma sessão de perguntas e respostas que os fãs fazem com o Oda a cada volume de One Piece. Lá já foram perguntadas muitas coisas, tipo qual é o cheiro de cada Mugiwara, ou a profissão deles na vida real, ou até a quantidade de banhos que eles tomam. A questão é que as questões não são tão sérias assim e a resposta delas é dada porque não há impacto nenhum no mundo da obra. A questão é que as questões, mas enfim. O que diabos importa se a porra do Sanji toma banho todo dia para impressionar a Nami? Nada. Então surge o fatídico SBS do volume 56, com a pergunta: prazer em conhecê-lo, Oda Sensei. Eu tenho uma pergunta. Se One Piece fosse ambientado no mundo real, de quais países os 9 chapéus de palha viriam? Então Oda responde: bem, vou apenas colocar o que se encaixa na imagem do personagem. Então ele faz a sua lista. Ele nunca disse que de fato se inspirou nesses países para criar seus personagens, e nem que ele realmente enxerga Luffy como um brasileiro ou Sanji como um francês. São apenas associações, segundo ele mesmo, seguindo apenas o que se encaixa na imagem do personagem. Não significa que ele tenha baseado seus personagens em países do mundo ou que ele tenha os planejado para representar o ser daquele país em específico. Ele apenas associa estereótipos a um determinado povo. O Zoro usa espadas, logo é japonês. O Sanji cozinha, logo é francês. Mas ele poderia ser italiano também, por exemplo. A Nami é, sei lá, gata, então ela é sueca. O Luffy é macaco, então ele é brasileiro. Eu sinceramente não sei as associações que o Oda fez em alguns casos. O Brock é da Áustria porque Brock, música, Beethoven, Áustria, e vai aí mesmo. Robin é russa porque, sei lá, ela é branca e alta. O Sop é da África, tipo, África tem 50 e poucos países, ele é de alguma parte daquela porra. O Frank é dos Estados Unidos porque ele bebe Coca-Cola e fala super. O Chopper é do Canadá porque lá tem renas. E, sei lá, renas, Canadá, é um lugar famoso, né? Tipo, seria estranho se ele falasse Alasca, que ia ser meio zoado, mas ele falou Canadá, foda-se. Perceba como as associações seguem puramente critérios bem estereotipados, e não há nada de errado com isso, visto que esse não era um elemento de grande preocupação do autor na hora que ele estava fazendo a obra. Algumas pessoas no Reddit, inclusive, apontam que pensavam que Luffy seria, na verdade, filipino. Parece estranho, né? Mas nem tanto. Em 1986 foi lançado o filme filipino, obviamente, Captain Barbell, que conta a história de um garoto chamado Teng Teng, que recebe como recompensa por boas ações um alter mágico que permite que ele assuma o manto de Captain Barbell. Agora, olha para esse moleque. Pois é. Pode até ser pura coincidência e Oda nunca assistiu a esse filme, mas mesmo assim torna a associação de que Luffy seria um filipino válida, apesar de nunca confirmada. Não só isso, mas o Oda já representou os Mugiwaras incorporando países a eles que representavam países diferentes do original, entre aspas. O Sanji aqui, por exemplo, representava ainda a França, visto que ele estava vestido de mosqueteiro, que a história mais famosa envolvendo mosqueteiros e surgiu lá na França. A Nami representa os Estados Unidos, o Luffy o Japão, o Sop o Brasil, Frank a China, Zoro a Holanda, Robin o Egito, Chopper ainda representa o Canadá e Brock o Reino Unido. O que mostra que não há uma consistência exata nessa questão. Não dá para saber exatamente como o Oda enxerga seus personagens, mas eles parecem ser uma clara mistura cultural. O Sanji, por exemplo, apesar de ter aqueles ataques que são ditos em francês, tem o seu rosto baseado em um autor chamado Steve Buscemi, que atuou em Cães de Aluguel, por exemplo. É um autor bem famoso, talvez você já tenha visto algum filme dele por aí. Óbvio que existem personagens altamente estereotipados que de fato tentam representar um país, como o personagem Tacos, que é um cara super irrelevante que pouca gente lembra, mas que claramente representa o México, né? Não precisa ser muito gênio para perceber. Ou seja, reclamar que o Luffy não é um brasileiro, ou que Nami não é uma sueca, ou que, sei lá, Sanji não é um francês, não faz muito sentido, visto primeiro que a lista de Oda não parece ser algo escrito em pedra, e nenhuma associação foi feita antes disso, e depois disso ele representa os Mugiwaras de maneira diferente. Assim como uma empresa como a Netflix não vai definir a sua escolha de elenco pautada em uma lista arbitrária do autor. É até meio idiota pensar isso. E terceiro, Oda, eu sei que você tá assistindo isso aqui, meu camarada. A África não é um país. E Flamengo não é time, porra, é seleção.
Mas é isso. Deixem suas opiniões aí nos comentários e tchau.